Sabe, no Brasil, a gente vive um paradoxo que, infelizmente, custa vidas. De um lado, temos um conjunto de leis super avançadas, reconhecidas no mundo todo, para proteger as mulheres. Mas do outro lado, a realidade é uma violência que simplesmente não para. Existe uma lacuna, um abismo mesmo, entre o que a lei promete e o que de fato acontece. É exatamente essa lacuna que a gente vai investigar hoje. E é isso, né? Se a gente olhar só para o papel, parece que o Brasil está fazendo a lição de casa. Leis como a Maria da Penha, por exemplo, lá de 2006, são consideradas modelo. O país também é signatário dos principais tratados internacionais sobre o tema. Ou seja, a estrutura legal para proteger as mulheres, ela existe e é bem robusta. Aí que vem a grande questão, né? Se as leis são tão boas, por que a violência continua tão alta? O que é que está acontecendo nesse espaço, nesse buraco entre a teoria bonita da lei e a vida real e dura de tantas mulheres? É isso que a gente precisa entender. Olha, esse número é simplesmente devastador. Mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio só no ano de 2023. E a gente tem que lembrar, cada um desses números é uma vida interrompida. É o sinal mais claro de que só ter a lei não está sendo suficiente. E para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, são cerca de 193 mulheres e meninas sofrendo violência sexual por dia. Isso em 2023 deu mais de 70 mil casos registrados. É como uma epidemia silenciosa, mas cujos números gritam. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa lacuna, que na verdade é uma ferida aberta e bem violenta na nossa sociedade. Quando a gente olha para essa linha do tempo, fica claro que essa luta por proteção na lei não é de hoje. Desde a década de 70, a gente vê um avanço constante na legislação. E é exatamente por isso, por essa história de conquistas, que a persistência da violência hoje se torna algo tão grave e complexo de entender. Mas essa lacuna, ela não é igual para todo mundo. E aqui tem um ponto crucial. A gente precisa falar da intersecção entre gênero e raça. Veja só, entre 2008 e 2018, enquanto os homicídios de mulheres não negras caíram quase 12%, os de mulheres negras aumentaram mais de 12%. Isso escancara como o racismo estrutural deixa as mulheres negras duplamente vulneráveis. E se a gente fala de vulnerabilidade, a situação das mulheres transgênero é ainda mais extrema. A exclusão do mercado de trabalho é brutal. 90% delas acabam recorrendo à prostituição para sobreviver. Essa falta de oportunidade, de emprego formal, empurra essas mulheres para uma situação de risco constante, o que está diretamente ligado aos índices altíssimos de violência que elas sofrem. E para complicar ainda mais o cenário, o desafio não é só a falta de aplicação da lei. Existe um movimento ativo para andar para trás. Movimentos conservadores no Congresso, por exemplo, que tentam aprovar leis para restringir ainda mais o acesso ao aborto, até mesmo nos casos que já são permitidos, como de estupro. É um ataque direto a direitos que foram conquistados com muita luta. Ok, o cenário é complexo, é pesado. Mas e aí? Existe uma luz no fim do túnel? A resposta, ao que tudo indica, pode estar numa ferramenta poderosa e talvez até um pouco inesperada: a educação em direitos humanos. E esse não é um ideal qualquer, é um princípio que está em tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir. A ideia aqui é que educação não é só decorar matéria para a prova. É, acima de tudo, formar pessoas capazes de construir uma sociedade mais justa e, claro, de lutar pelos seus próprios direitos. Tá, mas o que significa isso de educação e direitos humanos no dia a dia? Segundo o Plano Nacional aqui do Brasil, é um processo de 5 passos. É aprender sobre os direitos, claro, mas também é afirmar valores como respeito e tolerância. É formar uma consciência de cidadania, desenvolver jeitos de participar das decisões e, o mais importante, fortalecer a capacidade de agir para mudar a realidade. E essa parte da ação social, de agir, tem um nome, uma estratégia por trás que é muito poderosa. Vamos entender o que é o tal do advocacy. De forma bem simples, advocacy é a arte de defender uma causa. É sobre organizar a sociedade civil para influenciar quem está no poder, sabe? É pressionar por mudanças, dialogar com políticos e garantir que a voz das pessoas seja ouvida na hora de criar leis e políticas públicas que afetam a vida de todo mundo. Certo, mas como isso funciona na prática? Bom, primeiro se cria um movimento, uma base de apoio na sociedade. Depois se usa essa força coletiva para influenciar quem toma as decisões, políticos, juízes, etc. E o objetivo final é alcançar uma mudança social de verdade, que seja duradoura. É, basicamente, a cidadania em ação. Beleza. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Onde é que a educação em direitos humanos e o advocacy se encontram para causar um impacto de verdade?
A resposta está no modelo super inovador que está crescendo dentro das universidades, as clínicas de direitos humanos. E o que essas clínicas têm de tão diferente? Pensa no ensino de direito tradicional. Geralmente é muito teórico, focado em casos individuais. Já a metodologia das clínicas é outra pegada. O foco delas é no impacto social, em pegar o conhecimento jurídico e usar como ferramenta para resolver problemas coletivos, para transformar a realidade lá fora dos muros da universidade. Dá uma olhada nesses exemplos da UFPR, que incrível! Os estudantes de lá não ficam só na teoria, eles colocam a mão na massa. Atuam em casos reais que chegam até o Supremo Tribunal Federal, criam guias com linguagem simples para a comunidade entender seus direitos e até mapeiam a violência dentro da própria universidade para propor soluções. É o conhecimento virando ação. E não para por aí não, esse movimento é maior. Na USP, a clínica desenvolve materiais educativos junto com as comunidades. Na PUCPR, tem o projeto Absorver e Ver, que luta contra a pobreza menstrual arrecadando absorventes. Ou seja, de temas jurídicos complexos a necessidades super básicas, as clínicas estão na linha de frente. Então, quando a gente junta tudo isso, o cenário começa a mudar, né? Uma imagem bem maior e, ouso dizer, mais esperançosa, começa a se formar. Então, aqui está a grande sacada, o ponto central de tudo isso. As clínicas de direitos humanos são muito mais do que um jeito diferente de ensinar. Elas são verdadeiros laboratórios de cidadania, motores de transformação social. Elas estão formando uma nova geração de profissionais do direito que não só conhecem a lei, mas que sabem como lutar para que ela finalmente saia do papel e transforme a vida das pessoas. Isso tudo conversa diretamente com uma visão de mundo muito profunda, inspirada no nosso grande educador Paulo Freire. A educação que essas clínicas fazem é uma educação que liberta. Ela ensina a gente a olhar para o mundo de forma crítica e, mais importante, dá as ferramentas para que a gente possa transformá-lo num lugar mais justo, mais humano. Bom, e para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Esse modelo, que une o conhecimento da academia com a ação na comunidade, está se mostrando um caminho muito poderoso para combater a violência de gênero. Agora, pensem comigo, se essa abordagem funciona tão bem aqui, onde mais ela poderia ser aplicada? Que outras lacunas gigantes da nossa sociedade a gente poderia começar a fechar se mais espaços como esses fossem criados? A questão fica aí para a gente pensar.